Agora nós vamos iniciar o estudo do Livro dos Espíritos. É um livro de Allan Kardec. É o primeiro livro da codificação espírita, mas ele não é o primeiro que a gente está estudando, que nós já gravamos o Evangelho, já gravamos o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, e agora o Livro dos Espíritos. Nós seguimos a edição da FEB, essa 76ª edição. Filosofia Espiritualista, o Livro dos Espíritos, Princípios da Doutrina Espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e sua relação com os homens. As leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados pelos espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Então aqui nós já temos algumas informações importantes. Não fala do nosso passado, fala do presente, do futuro e o porvir, mais à frente do futuro, da humanidade. E ensinos são dados pelos espíritos superiores com o concurso de diversos médiuns. As mensagens eram recebidas, encaminhadas por Kardec, que ele lia, coordenava, organizava, para que ficasse da melhor forma possível. E assim mesmo ele fez a primeira edição, e depois ele fez a segunda edição, a terceira edição, fazendo os devidos ajustes. Um trabalho hercúleo de alguém que tinha uma capacidade incrível e principalmente uma sintonia perfeita com os espíritos superiores para fazer um trabalho com o mínimo de erro possível. Não vou falar que é uma obra perfeita porque ele mesmo disse que não é, que em determinados momentos nós deveríamos fazer ajustes e até hoje não foi preciso. Nós vamos estudar a primeira parte, a introdução. Primeira parte, introdução ao estudo da doutrina espírita, do item 1 ao 17 e o prolegômeno. 1. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim, o exige a clareza da linguagem para evitar as confusões inerentes à variedade de sentidos das mesmas palavras. Os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo têm acepção bem definida. Dá-lhes outra para aplicá-los à doutrina dos espíritos fora multiplicar as causas já numerosas de anfibologia. Com efeito, o espiritismo é o oposto do materialismo. Então, para não ficar criando polêmica com todos aqueles termos que já existiam, ele diz que o espiritismo é o oposto do materialismo. Prestem bem atenção nessa frase, o espiritismo é o oposto do materialismo. E então, ele, para designar coisas novas, deveria ter palavras também novas, para evitar confusão com as coisas antigas. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria é espiritualista. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Todos que creem que existe algo além da matéria é espiritualista. Mas não quer dizer que ele vai estar acreditando nos espíritos, na existência dos espíritos. Ele está acreditando que existe algo além da matéria. Em vez das palavras espiritual, espiritualismos, empregamos para indicar a crença a que vimos de referir-nos os termos espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical e que, por isso mesmo, apresentam a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando ao vocábulo espiritualismo a acepção que lhe é própria. Então, os seguidores da doutrina espírita são espíritas, e o nome da religião espírita é o espiritismo. Não existe espiritismo kardecista e outros espiritismos. Espiritismo é naturalmente kardecista e naturalmente cristão. É bom que se entenda isso. E espíritas são aqueles que seguem todos os postulados codificados e classificados por Allan Kardec. Os outros, às vezes, usam esse nome, nós não vamos brigar com eles para não usar, mas lembremos que espírita é quem segue todos os postulados de Kardec e do Cristo. O espiritismo é a religião codificada por Allan Kardec, baseada nos ensinamentos do Cristo. Tem que lembrar bem isso. E é um radical que fica inteligível. Radical, a palavra espírita, espiritismo, são dois radicais que ficam bem inteligíveis. E o vocábulo espiritualismo para aqueles que querem ser espiritualistas.
Porque a pessoa pode acreditar nos espíritos, acreditar na comunicação dos espíritos e não ser espírita. E nem pertencer ao espiritismo. Porque não é privilégio só da doutrina espírita acreditar na comunicação dos espíritos e acreditar na vivência com os espíritos, na reencarnação, etc. Nós, espíritas, seguimos os postulados de Kardec e de Jesus. Diremos, pois, que a doutrina espírita, ou o espiritismo, tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, espiritistas. Então, espíritas, espiritistas, espiritismo, pertence àqueles que seguem a filosofia espírita codificada por Allan Kardec e é baseada essencialmente no Evangelho de Jesus e, logicamente, que em vários conhecimentos espiritualistas já existentes na Terra, já existente no mundo que nós vivemos. Kardec não inventou nada, ele simplesmente aprimorou, no meu entender, aquilo que já existia, dando um sentido lógico, dando um sentido coerente e um sentido de responsabilidade para quem quer seguir estes ensinamentos. Com especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, prende-se à doutrina espiritualista, uma de cujas fases apresenta. É esta a razão porque traz no cabeçalho do seu título a palavra filosofia espiritualista. Então, é espiritualista porque tem uma face de tantas religiões espiritualistas que existem. O católico, o protestante também são espiritualistas, porque eles acreditam na vida após a morte de alguma coisa que eles dão outro nome que não é espírito. Normalmente alma e vão por aí afora. Então nós acreditamos que o espírito, nós temos uma alma presa ao corpo. Mais à frente a gente vai definir isso. E quando nós desencarnamos, nós seremos espírito. Qual a diferença? A alma, ela está presa ao corpo. Então ela não está livre. Ela pensa e age segundo uma série de forças que a envolve e aprende ao corpo físico. O espírito, livre do corpo físico, ele assume a sua integral personalidade gradativamente após a morte, mas ele está lúcido, ele está pleno das suas percepções espirituais ou psíquicas do espírito. Que a paz de Jesus esteja nos envolvendo, nos fortalecendo, para que possamos aprender e compreender, vivendo em paz e harmonia uns com os outros.